Olá, turminha! Na aula de hoje vamos aprender sobre os africanos no Brasil. Abram a apostila de História na página 20 do capítulo 6, África e Brasil Africano. Não esqueçam de curtir o vídeo da prof e de colocarem o nome completo nos comentários. Vamos lá? Na parte de cima da página 20, coloquem a data de hoje, dia 20/11 de 2020. Africanos no Brasil. No passado, muitos africanos foram retirados à força de seus lares na África e então escravizados. Fora do lugar de origem, na maior parte das vezes perdiam o contato com os familiares. Para os portugueses e para outros europeus, o comércio de africanos escravizados era uma grande fonte de lucro. Os escravizados eram trazidos da África para o Brasil no porão de navios. As condições a bordo eram desumanas. Havia pouco espaço e faltava água e alimentos. Muitas pessoas adoeciam, outras morriam. Quando um escravizado morria, era jogado ao mar. Após semanas de viagem, as embarcações chegavam aos portos brasileiros. Essa obra é do pintor Johann Moritz Rugendas. O nome é Navio Negreiro e foi feita em 1823. Ao chegarem ao Brasil, os escravizados eram negociados em diversos mercados. Nesses locais eram vendidos e levados para diferentes lugares do território. Essa obra representa um mercado de escravos que existia na cidade do Rio de Janeiro. Foi feita por Jean-Baptiste Debré e se chama Mercado de Escravos de Valongo. Para aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos sobre os escravizados, vamos ver um vídeo muito interessante do canal Enraizando, sobre os africanos raízes do Brasil. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em três grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas,
e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Na parte de cima da página 21, coloquem a data de hoje, dia 20 de 11 de 2020. Compreendendo a história. No Brasil, os escravizados realizavam os mais diferentes tipos de trabalhos. Leia as imagens e indique com X a atividade retratada em cada uma das obras. Nessa seção Compreendendo a História, vamos ver várias reproduções de obras do viajante e artista Jean-Baptiste Debré, referente a algumas formas de trabalho dos escravizados antigamente. Na primeira obra, os escravizados estão fazendo a limpeza das ruas ou a construção de ruas. Antigamente, os escravizados eram responsáveis por fazerem a construção de ruas, monumentos, etc. Portanto, coloquem um X na opção Construção de ruas. E assim por diante. Vão observar a obra e indicar com um X a atividade retratada. Pausem o vídeo e façam essa questão. Eu quero que vocês reflitam um pouco agora e me respondam aqui nos comentários do vídeo.
Jean Debré retratou o trabalho escravizado sendo realizado com alegria ou a obra expressa sentimentos de tristeza? E por que eles estão com essa expressão? Coloquem aqui nos comentários a resposta de vocês. Vamos lá? Na parte de cima da página 22, coloquem a data de hoje, dia 20/11 de 2020. Força e resistência. No decorrer da história, os africanos e os descendentes deles mostraram de muitas formas que não aceitavam a escravidão. A maior prova dessa resistência foram os quilombos. Havia quilombos em todas as regiões do Brasil. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Atualmente, no calendário brasileiro, existe uma data para relembrar as lutas e as conquistas dos africanos e afrodescendentes. É o Dia da Consciência Negra. Quilombos são lugares onde escravizados se abrigavam após as fugas. Nesses locais, africanos e afro-brasileiros procuravam viver de acordo com a própria cultura. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Essa data recorda a morte de Zumbi, um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares. Na primeira imagem, vemos o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na União dos Palmares, em Alagoas. A segunda é a estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares, em União dos Palmares, no estado de Alagoas também. E a terceira imagem é a Serra da Barriga, em Alagoas. Vamos conhecer um nome muito importante na história do Brasil? Vamos conhecer a história do Zumbi dos Palmares. Vamos lá? Há 12 anos, a data 20 de novembro foi incluída no calendário como o Dia da Consciência Negra. Trata-se de uma homenagem ao líder guerreiro Zumbi dos Palmares, um nome que se tornou sinônimo de resistência à escravidão. Ele combateu a injustiça racial por toda a sua vida, e o símbolo maior dessa luta foi o Quilombo dos Palmares, fundado no século XVII, se estendendo pelos atuais territórios de Alagoas e Pernambuco. Zumbi era o líder de escravos que fugiam dos domínios dos senhores de engenho. Buscando a liberdade, esses escravos conseguiram se fortalecer e ser uma ameaça ao poder colonial. Não foram poucos os combates travados nessa comunidade quilombola. Perseguido, Zumbi resistiu por anos, mas num confronto, em 20 de novembro de 1695, acabou sendo morto. No entanto, seu ideal de luta pela liberdade se manteve vivo e entrou para a história da sociedade brasileira. Na parte de cima da página 23, coloquem a data de hoje, dia 20/11 de 2020. Fazendo história. Africanos e afrodescendentes tiveram grande importância para a história do Brasil. Muitos deles contribuíram para o desenvolvimento do país e alcançaram tanto destaque que são lembrados até na atualidade. Vamos conhecer algum deles? Nascido em 1861, em Nossa Senhora do Desterro, atual cidade de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, João da Cruz e Souza gostava muito de ler e de escrever. Ele estudou desde muito jovem e pouco depois já escrevia matérias para jornais. Contudo, Cruz e Souza gostava especialmente de escrever poemas, os quais fizeram tanto sucesso que ele se tornou um dos maiores poetas do Brasil. E essa é a Carolina Maria de Jesus. Nasceu em 1914 em Sacramento, no estado de Minas Gerais. Quando adulta, mudou-se para a cidade de São Paulo e passou a viver na favela do Canindé.
Carolina sobrevivia recolhendo materiais recicláveis e, apesar da vida sofrida, escrevia suas experiências e seus pensamentos em cadernos que encontrava no lixo. Esses escritos resultaram no livro Quarto de Despejo, que foi publicado em mais de 40 países. Carolina Maria de Jesus é considerada uma das mais importantes escritoras do Brasil. Agora, na parte de cima da página 24, não esqueçam de colocar a data de hoje, dia 20/11/2020. Conforme o que estudamos, vamos fazer algumas atividades. Número 1. Leia essa obra. Essa obra foi feita pelo Jean-Baptiste Debré, se chama Angu da Quitandeira e foi feita em 1826. O que vocês observam na imagem? Agora, com base na leitura da imagem que vocês fizeram, marque com X as respostas corretas. Letra A. A imagem reproduzida é de uma pintura ou de uma fotografia? Letra B. Retome a página 15 do livro e observe a imagem do tabuleiro da baiana. O que as duas imagens têm em comum? Essas imagens mostram o cenário de escravizados ou essas imagens mostram a culinária afro-brasileira? Marque com um X as respostas corretas. Pausem o vídeo e façam essas questões. Número 2. Desembaralhe as sílabas para formar palavras e escreva-as nas linhas a seguir. Temos as sílabas long, ki e bos. Se arrumarmos as sílabas, qual palavra com relação ao que estudamos vamos encontrar? E aqui temos as sílabas ber, da, de e li. Se arrumarmos as sílabas, qual palavra com relação ao que estudamos vamos encontrar? Pausem o vídeo e façam essa atividade. Agora, use as palavras formadas e complete o texto. O texto é o seguinte: os tananã, eram espaços onde os africanos e os descendentes deles podiam viver em tananã. Vocês vão preencher conforme as duas palavras que vocês arrumaram anteriormente. Pausem o vídeo e façam a questão número 2. Agora, para finalizar a nossa apostila de história, vamos ouvir uma música para animar a sexta-feira de vocês. Black, 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 black. É minha cor, é meu cabelo, é o meu jeito. Black, 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 black. É meu sorriso. Black, black. Me aceite como sou, me veja como sou, respeite a minha cor. Me aceite como sou, me veja como sou, respeite a minha cor. Black, 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 black. É minha cor, é meu cabelo. Black, 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 black. É o meu jeito, é meu sorriso, me aceite como sou. Me aceite como sou, me veja como sou, respeite minha cor. Me aceite como sou, me veja como sou, respeite minha cor. Black, 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 black. Respeite a minha cor. Black, 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 black. Me aceite como sou. Black, black, black. Turminha, por hoje era isso. Ao finalizarem as atividades, me enviem uma foto das páginas da apostila que trabalhamos hoje, bem nítidas.
A chamada da aula será feita nos comentários dos vídeos, por isso não esqueçam de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. E deem um like no vídeo da prof se gostaram dessa nossa aula de hoje. Um beijão no coração de vocês e até a próxima, meus amores. Tchau!